hoje eu vou falar sobre isso, né? Como que a gente percebe inovação em compiladores. Mas só para fazer um contraste, como que a gente percebe inovação em informática, em ciência da computação? Esse aqui ele era o, assim, é possível, assim, é claro que isso pode ser debatido, né? Mas assim, a gente vai dizer que é um computador de propósito geral, eletrônico, que foi feito de Mauchly, então assim, é um computador muito importante, né, historicamente. Isso aqui é um iPhone, então assim, de 2021. A primeira pergunta que vale um brinde. Vocês acham que... Bom, o ENIAC, o iPhone hoje, ele é mais rápido do que o ENIAC. Assim, a gente vai medir velocidade em número de operações de ponto flutuante por segundo. Qual mais rápido? O que vocês acham? Não, tem um número rápido. 5 vezes. Não. 10 elevado a 10. 10 milhões de vezes. 19, 1 bilhão? Não, gente, tipo assim, você chega mais perto. Não vê, uma ideia para vocês. É porque assim, o ENIAC, ele era muito grande. Assim, ele ocupava uma sala inteira. Um iPhone, ele cabe no bolso de vocês. Assim, se a gente coloca o preço dele hoje, assim, são milhões de dólares. Assim, deixa eu dar uma ideia para vocês. Ele pesa, assim, 4 toneladas. Então, vejam, vocês estão falando que é muito mais rápido, mas, assim, pensem aí, assim, ele ajudava por bomba de hidrogênio, assim, então, assim, quem me dá um número aí mais preciso? 100 mil vezes, 200 vezes. O que vocês acham? 400 mil vezes? Acho que não é um número... Falaram 10 a 9, 10 a 8, 2 a 8 já falaram. 18. Gente, se a gente for olhar tipo, em operações por segundo, assim, tipo 3 bilhões de vezes. Assim, loucura, né? Veja, de 43. Quem que chegou mais perto? 10 a 12, alguém falou 10 a 12? 10 a 10. Alguém falou 10 a 10. 19, não teve 19. 3 bilhões. É mesmo, 10. Quem falou 10 a 10, 10 a 9? Vai passando lá para frente. Então, assim, gente, isso em, tipo, 80 anos, mas um pouco mais. Vejam, assim, a gente tem pessoas que estavam vivas quando o ENIAC surgiu. Então, assim, meu pai, um ano depois, né? Então, assim, é loucura, né? Agora, assim, isso é hardware, né? Assim, inovação em hardware. Compilador é software. Assim, como que é um software que trabalha com linguagens de programação, né? Como é que a gente percebe inovação em linguagens de programação? Olha, aqui tem um programa em Fortran, assim, da década de 50. Uma das primeiras linguagens que apareceu, que se tornou popular, né? Aqui é Fortran 90. Olha, gente, não é muito diferente. Assim, tem uma diferença aqui muito importante. Alguém consegue perceber qual? Indexação? Não. Letra maiúscula. Assim, o Fortran moderno, né, ele tem formato livre, né? Dá para escrever o programa numa linha só. O Fortran, assim, da década de 50 não dava, não.
Cada linha tinha um propósito, colunas tinham um propósito, as pessoas não tinham resolvido esses problemas ainda não. Então, assim, foi uma inovação importante que aconteceu. Mas a sintaxe ainda é parecida. Vejam, aqui é uma linguagem ainda mais moderna, aqui é Rust. Assim, Rust tipo, surgiu em 2008, 2012, já tinha assim, compilador que as pessoas conseguiam usar. Vejam, a sintaxe é parecida. Então, assim, em hardware a gente tem uma evolução de 3 bilhões de vezes, né? Em linguagem de programação, pouco. Então, assim, linguagem de programação, elas mudam um pouco. Você sabe por quê? Alguém, assim, arrisca um palpite? Hã? Assim, linguagem de maneira geral evolui devagar. Tipo, se a gente pega proto-indo-europeu, assim, a língua de 6 mil anos, aí, assim, né, latim surgiu, deve ter o quê? Uns 3 mil anos, mais ou menos. Assim, português arcaico, né, assim, tem uns 500 anos, 600. Português moderno, né, assim, que surgiu depois. Veja, assim, língua evolui devagar, certo? Então, assim, a gente está falando de... É claro que, assim, linguagens de programação, elas evoluem mais rapidamente do que linguagens naturais, né? Fortran, assim, seria da década de 50, C seria, tipo, menos de 20 anos depois, já é uma linguagem, assim, relativamente diferente. Rust, aqui a gente teria, tipo, uns 40 anos, né, depois de C, mais ou menos. Então, assim, não é evolução de hardware, mas elas, sem dúvida, linguagens de programação vão evoluindo também. Mas o fato é o seguinte, problemas de computação eles são estáveis. Tipo, o algoritmo de Euclides, ele é da época de Euclides, sabe? Então, assim, tem, tipo, 2.500 anos, assim, essas coisas, elas não mudam muito. E tem outra coisa, né? A gente evolui muito devagar. Assim, novamente, o ENIAC, ele, assim, a nossa espécie humana, assim, a gente tem ser humano que estava vivo na época do ENIAC. Então, assim, ser humano enquanto uma espécie, né, evolui muito devagar. Então, linguagens evoluem junto. Então, e tem uma questão de economia. Tipo, ensinar uma sintaxe nova é difícil, a gente não vai inventar uma linguagem muito diferente das que existiam assim, antes, né? E tem uma questão de ecossistema, no sentido de que esse mundo das linguagens de programação não é muito democrático, não. Assim, se vocês fizerem uma linguagem de programação, a chance das pessoas usarem, assim, ela é baixa, a curva de potência, né? Algumas linguagens são muito usadas, a maior parte das outras linguagens, quase ninguém escuta falar delas. Assim, e esse gap vai aumentando, né? Porque assim, com esses LLMs, quanto mais programa naquela linguagem existe, mais fácil é programar nela, porque um LLM faz o programa para a gente. Então, assim, é um círculo que vai crescendo, né? Assim, a chance de uma linguagem nova surgir, ficar muito popular, vai baixando conforme o tempo vai passando agora. Mas e compiladores? Será que eles evoluem mais rápido ou mais devagar do que linguagens de programação? Porque certamente eles evoluem mais devagar do que arquitetura, certo? Então, compiladores, mais rápido ou mais devagar do que linguagem de programação? O que vocês acham? Assim, eles evoluem mais rápido, né? Porque, assim, se a gente olha C, por exemplo, a gente teve 5 lançamentos maiores e alguns menores, mas, assim, 5 lançamentos maiores. E se a gente pega um compilador de C, né, tipo Clang, que é o que a gente usa mais lá no laboratório, assim, ele já teve mais de 100 releases, né, desde que ele surgiu em 2003. Então, assim, é bem mais rápido que C, certo? Então, o Clang compila C. Mas uma coisa interessante é que, se a gente olha o que os compiladores fazem, em 1971, Alan e Koch, assim, são pessoas muito importantes na ciência da computação. Ambos ganharam o prêmio Turing, assim, que é o grande prêmio da ciência da computação, né? Então, fizeram coisas notáveis, né? Principalmente trabalhando em compiladores. Então, eles escreveram em 71 esse catálogo, aí tinha essas palavras-chave lá. Assim, são otimizações de código. Mas assim, o que elas fazem não é muito importante, não. Mas o interessante é que esse livro é de 71. Mas se a gente olha o glossário de um livro de 2012, todas elas estão lá ainda. Assim, é claro que o livro de 2012 trouxe algumas palavras novas, né? Mas as antigas, elas continuam lá.
Então, assim, novamente, né, a evolução em compiladores é muito mais lenta do que a evolução em hardware. Mas ela acontece. A segunda pergunta valendo o brinde, né? Como é que a gente quantifica essa evolução em compiladores? Deixa eu fazer um desafio aqui. Eu vou pegar a spec. É um conjunto de benchmarks. Então, você tem... São 43 programas, mas aí, assim, alguns deles são em C, outros são em Fortran. Aí que eu peguei os que são em C, ou em C++. Se eu compilar a spec sem nenhuma otimização de código, e se eu habilitar a maior quantidade de otimizações de código que é possível ter em Clang-O3, vocês acham que Clang-O3 melhora o tempo de execução de spec de quantas vezes? O que vocês acham? Pergunta valendo brinde. Deu uma aproximação. Mais de 10 vezes. Não, vocês nem dão um número. Tipo, na casa das dezenas não tem jeito, porque a gente vai ter que fazer aproximações. 20 vezes. 100 vezes. Como? 10 mil vezes. Não, deixa eu falar. Tem um programa que ele executa. Eu compilei ele. Tipo, com -0. Aí eu vou compilar ele com -O3. Clang-O3 programa. Vai gerar um binário. Aí eu vou executar os dois. Então, time, a.out. O otimizado, vocês esperam que ele seja quantas vezes mais rápido? Tipo, 10 mil é muito, vou ajudar vocês. 17 vezes. Aí é um número bom, tá vendo? 17, número primo. 35. 5 vezes. Como? 10. 12. Não, deixa eu falar. 10 elevado a 10. Ó, gente, esse aqui é um experimento que a gente fez. Notem que, assim, inclusive tem programas que eram piores, tipo Magic. Magic é um programa de bitmaps, sabe, tipo o Paintbrush, assim. Ele ficou pior, assim, quando a gente melhorou ele. Então, se a gente pega a média, com -O3, deu 2.4 vezes. 3 é próximo de 2.4. Eu te dou a camisa. Você pega depois da apresentação. Como é que você chama mesmo? É Gustavo, uma pessoa sensata. Então, assim, menos de 3 vezes. Assim, é pouco, né? Tipo, o iPhone é 3 bilhões de vezes mais rápido que o ENIAC. Mas vejam, gente, melhorar um programa não é muito fácil, não. Assim, 3 vezes não é negligível, não. Você não precisa comprar um hardware novo, e você não precisa reescrever o seu programa. Ele vai ser 3 vezes mais rápido, porque você está otimizando o seu programa, na média. Claro que isso varia, tem programas que melhoram mais, sabe? Tem programas de ponto flutuante, computadores são bons para melhorar esse tipo de programa, mas na média aí é 3 vezes. Tem uma lei disso, chama Lei de Probstein. Probstein, ele era um professor lá na Universidade do Arizona, ele aposentou. Assim, ele é jovem, ele deve ser um ano mais velho que eu. Mas ele aposentou, ele fundou a startup, ganhou dinheiro, aposentou. Mas então ele falou que compiladores melhoravam o tempo de execução dos programas a cada 18, dobrava, né, o tempo de execução dos programas a cada 18 anos. Mas assim, isso era mais uma piada com a lei de Moore, mas não estava muito errado não, porque assim, GCC surgiu, sabe quando que GCC apareceu? GCC? Acho que é de 87, ou alguma coisa assim, sabe, nos anos 80. Então, assim, e aqui eu peguei esse experimento, a gente fez em 2021. Então, é mais ou menos isso mesmo. Tipo, de 20 anos, assim, eu consegui dobrar, né, o tempo de execução dos programas. Então, assim, é pouco, né? Mas é um ganho, novamente, sem comprar nenhum hardware e sem reescrever o programa. O compilador faz sozinho. Mas e de onde que vem essa melhoria de 2 vezes, 3 vezes? Deixa eu mostrar para vocês umas coisas que compiladores conseguem fazer. Então, esse aqui é o Stefanos. Ele é um aluno de doutorado, lá de Illinois. Então, assim, ele tem um blog dele, né? Aí ele colocou esse programa aqui, ele explora a conjectura de Collatz. Sabe, assim, se você pega qualquer número, se você for dividindo ele por 2, se for ímpar, você multiplica por 3, soma 1. Se for par, você divide por 2. Aí, assim, sempre chega em 1. Quer dizer, mas ninguém sabe se isso é verdade, não. Mas para todo mundo que a gente tenta, dá certo. Ok? Assim, chega em 1. Mas isso não importa, não. Então tem um programa aqui em C. Ok?
Aí ele está chamando o Collatz com 249. Ó, se eu compilar esse programa sem nenhuma otimização, esse aqui é o código binário que o Clang gera. Então, assim, em x86, máquina da Intel. Okay? Aí, assim, tem um laço aqui, né? Vocês estão vendo, assim, verdinho ali. Isso quer dizer que é um loop, sabe? Assim, é o código binário, né? Ele dá uma volta e faz um go-to para ele mesmo, né? Agora, olha só, gente. Se eu compilo esse programa com menos O1, que é tipo uma otimização, olha só o que Clang faz com esse programa. É doideira, né? Vocês entenderam o que está acontecendo? Ele está retornando 47. Tipo, antes ele fazia um laço, fazia um loop, tá vendo? Aí depois o Clang pega e, puf, transforma esse programa em 47. Tipo, 42, né? 47 aqui. Otimização de código, sabe? Assim, ele resolveu a computação em tempo de execução. Assim, esse programa aqui, ele é muito mais rápido, né? Óbvio. Assim, ele executa 2 instruções assembly. Como, né? Assim, como que Clang faz isso? Vejam, se eu tentasse com o Clang 17, aí o laço continuava lá. Assim, o programa até muda um pouquinho, né? Assim, não mapeia as coisas em memória, coloca registradores, mas assim, o laço continuaria lá. Então, assim, em algum momento entre 17 e 20, ele começou a otimizar, não sei exatamente em qual versão, não. Mas eu sei qual que é a otimização que está fazendo isso. Essa pergunta é mais difícil, né? Alguém sabe como é que Clang consegue resolver isso em tempo de compilação? Assim, qual que é o nome da técnica? Ela chama Scalar Evolution. Scalar Evolution. Mas vejam, ela só funciona até 249. Assim, se eu tentar 250, o laço volta lá. Assim, compilador, tem uma coisa sobre compiladores. Ele sempre tem que terminar. Tipo, o compilador, ele não consegue resolver muita coisa em tempo de compilação, não. Tipo, resolver o programa, né? Ele tem que terminar. Aí resolver o programa em tempo de compilação seria indecidível, assim, uma parte das vezes. Tem essas coisas em ciência da computação. Então, aí com 250 o laço continua lá, mas com 249 ele transforma o laço em um return 47. Como, né? De onde que vem Scalar Evolution? Bom, gente, Scalar Evolution vem da academia. Então, se a gente for lá no código de Scalar Evolution no Clang, vai ter vários artigos, assim, tem 5 artigos, assim, artigo acadêmico mesmo, tipo esses que a gente publica em conferência, de onde as pessoas implementaram Scalar Evolution. Então, e ela resolve a computação, assim, em tempo de compilação. Então, assim, a academia, de onde esses artigos saíram, ela influencia a indústria, porque é onde Clang é usado, né? Mas a indústria influencia a academia também. Então, eu vou mostrar isso na próxima parte dessa palestra. Mas, assim, gente, perguntas até aqui? Deixa eu tomar um copo d'água. Continuemos. Tá, então, segunda parte. Deixa eu mostrar como que acontece isso, essa retroalimentação, né, entre academia e indústria. Então, vejam, assim, muitas pessoas trabalham com compiladores, óbvio, né, assim, porque os compiladores são feitos. Mas, assim, mas é difícil fazer uma startup assim, que tipo, vai vender compiladores, sabe? Assim, fazer uma empresa que vai vender compiladores é um pouco difícil. Por quê, hein? Assim, a questão é que tipo, é um mundo em que Ferrari e Fusquinha, eles têm o mesmo preço, né? Então, assim, podendo escolher as pessoas, elas compram Ferrari, né? Então, assim, muito código aberto, há uma interação muito grande, né, com a comunidade de código aberto. Então, assim, seria difícil o modelo de negócios nesse ambiente, claro. Mas isso não quer dizer que as pessoas não ganhem dinheiro com compiladores, ganham muito dinheiro com compiladores. Vou dar alguns exemplos aqui. Mas então, muito da inovação em compiladores vem da indústria. Assim, não vai vir da academia. Por exemplo, Fortran foi inventado na IBM, C apareceu na Bell Labs, Rust foi feito na Mozilla, que é a indústria também. Mas assim, é claro que tem coisas importantes em linguagem de programação que surgiram na academia, né? Por exemplo, LLVM foi feito começou, né, na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign.
Assim, Scala, uma linguagem de programação, né, assim, meio funcional, meio orientada a objetos, surgiu lá na Suíça, em Lausanne, na EPFL. Haskell surgiu em Glasgow. Então, assim, surgem ferramentas importantes em ambos os mundos. E eles vão, assim, se retroalimentando. Os acadêmicos vão para a indústria, e a indústria publica artigos também, igual eu quero mostrar aqui. Deixa eu focar em LLVM aqui, porque é assim, uma ferramenta que a gente conhece mais. Então, o Clang, ele é parte desse ecossistema, né, que é o LLVM. Ele foi feito com a tese de doutorado de Chris Latner, então, que era orientado por um professor de Illinois chamado Vikram Ed. Então, eles publicaram um artigo, né, numa conferência chamada CGO. Então, isso foi assim, no início dos anos 2000. Então, assim, esse artigo é um artigo muito importante em ciência da computação, né, a gente descreve essa ferramenta. Agora, o LLVM foi rapidamente adotado pela indústria. Então, o Chris Latner, ele foi contratado pela Apple, assim, logo que ele formou no doutorado dele. Aí, lá na Apple, ele trabalhou em vários projetos. Então, por exemplo, ele é uma das pessoas que fez o Swift, que é uma linguagem de programação, que é compilada com LLVM. Ele fez outras coisas também, né? Trabalhou no projeto Xcode. Então, assim, a Apple hoje mantém o LLDB. Inclusive, tem um ex-aluno aqui da UFMG, lá do Laboratório de Compiladores, que trabalha no LLDB, lá na Apple. Mas, assim, não é a Apple que controla o LLVM. É a OVM Foundation, assim, a Fundação LLVM, tipo a MGO. Assim. Então, mas não são os profissionais da LLVM Foundation que implementam o LLVM. Não, assim, o LLVM, assim, ele tem um protocolo, né, para as pessoas submeterem código para lá, patches. Então, assim, existem a figura dos code owners, né, as pessoas que detêm o direito de fazer um commit em partes do código, né, então a gente consegue ver quais são os code owners lá nesse QR Code. Tem os project leads. Aqui é mais gente assim, que discute as coisas do compilador, né? Quando a gente vai lá na lista, né? Assim, quase todo mundo tem doutorado, sabe? Assim, vários deles são ex-acadêmicos, né? Então eles, assim, tipo o comitê da ferramenta, né? E tem os contribuidores. Tem as pessoas que vão lá e contribuem patches, né, para o LLVM. Até os meninos aqui da UFMG já fizeram patches lá também. Então, assim, é algo que acontece bastante. Deixa eu dar um exemplo assim, de como que isso acontece. Então, assim, em compiladores, tem um negócio chamado árvore de dominância. Isso não importa muito, não é coisa de teoria dos grafos, tipo que o Vinícius mexe. Mas, assim, é claro que a teoria dos grafos importa, mas assim, a definição de árvore de dominância não importa assim, para a gente. Mas, basicamente, é uma relação entre nós. Né? Eu quero saber, assim, para eu alcançar um nó, eu tenho que passar por outros. Isso é importante, os compiladores precisam disso. Então, o algoritmo para calcular a árvore de dominância, né, que é usado em muitos lugares, ele foi feito por essas duas pessoas, o Langauer e o Tarjan. O Tarjan era orientador do Langauer. Então, eles criaram um algoritmo super eficiente que calcula a árvore de dominância. Então, todo compilador tem uma árvore de dominância, né, todo compilador maior, assim, importante, tem. Aí, então, assim, o algoritmo do Langauer e Tarjan, ele é usado no GCC, ele é usado no ICC, ele é usado no LLVM, ele é usado em compiladores que não são de C, tipo, assim, no Java C, enfim, super comum. Aí, em 2017, esse rapaz, o Jacob, ele foi lá e postou, gente, olha, tem um algoritmo melhor que dá para usar. Aí, assim, tem uma discussão lá longa, assim, várias pessoas opinaram, né, foi uma discussão grande. Então, o algoritmo era esse SemNCA, assim, foi feito por um grego, o Georgiades, ele fazia doutorado lá em Princeton. Então, era um algoritmo que calculava a árvore de dominâncias. Aí o Jacob, ele até trabalha na AMD hoje em dia, né? Ele foi lá, implementou e viu que era melhor, calculava mais rápido a árvore de dominância, assim, usando o algoritmo do Georgiades. Aí ele foi aceito no LLVM. Hoje, quando a gente vai lá no código do LLVM, tem a citação do algoritmo, que é um trabalho acadêmico, que alguém da comunidade de código aberto foi lá e colocou no compilador. Então, assim, hoje ele passou a ser o algoritmo da vez, né? Então, assim, acabou sendo usado em vez do algoritmo tradicional de Langauer-Tarjan, que ainda é usado em vários compiladores. Então, a gente imagina que, eventualmente, ele também vai ser substituído nas outras ferramentas, né?
Então, assim, hoje o Jakob, ele está na AMD e continua contribuindo com compiladores. Várias dessas empresas aqui, eles fizeram assim, contribuições para a LLVM, por exemplo, a Apple fez o LLDB, a Google fez uma coisa chamada MLR, MLIR, que é uma representação intermediária de código. A Meta fez uma ferramenta chamada Bolt. Vou até falar mais da Meta, que tem um exemplo legal, que tem um dedo de um brasileiro, que eu acho super bacana. Essas empresas, AMD, Intel, NVIDIA, ARM, elas fizeram vários back-ends, assim, sabe, quando a gente gera código binário para uma arquitetura, né? Então, assim, o que traduz o C para arquitetura, né, tipo x86, PowerPC, PRX, né, da GPU, assim, é gente dessas empresas que fez. Então, assim, é tudo contribuições de pessoas da indústria. Inclusive, assim, eu dei uma olhada nos proceedings, né, nos anais de CGO 2024. CGO é a conferência de compiladores, as pessoas que escrevem artigos sobre compiladores, publicam, né? Então, assim, essas 4 empresas tiveram artigos lá, artigo acadêmico mesmo, sabe assim, esses de quem DBTech e tal, que escrevem LaTeX, publicaram lá. Na verdade, assim, eu dei uma olhada nos proceedings, né? Todas essas empresas tiveram pelo menos um artigo como primeiro autor, uma pessoa da empresa trabalhando, publicando um artigo acadêmico. Assim, de 37 artigos, assim, eu vejo, o mundo de compiladores é pequeno. Você pega uma conferência de Machine Learning, eles vão ter, tipo, 3 mil artigos. Sim, compiladores, 37. Mas desses, 16 eram da indústria. Sabe? Então, assim, tem uma interação muito grande com a indústria. Então, assim, pessoas, né, que trabalham na indústria, elas contribuem artigos para a academia. Eu vou dar um exemplo que eu acho super bacana, um exemplo da Meta. Então, assim, antes a Meta chamava Facebook, sabe? Facebook surgiu tipo 2003, 2004, e a rede social, né, imagina, vários de vocês talvez tenham, assim, até eu acho que ainda é a maior rede social que existe. Talvez não seja muito grande no Brasil, mas no mundo deve ser, talvez a maior rede social que existe em termos de número de inscritos, né? E assim, se for olhar o número de usuários simultâneos, deve ser uma das top 4, assim, que as pessoas estão lá mexendo ao mesmo tempo. Então, o Facebook, ele foi originalmente, assim, o back-end, né, ele foi originalmente escrito em PHP. PHP é uma linguagem que executa numa máquina virtual, ela chama Zend. Então, assim, é o Zend PHP, máquina virtual. Assim, quando a Facebook surgiu, não tinha muito usuário, mas cresceu muito rápido. Aí PHP já não dava conta. Aí, assim, para resolver o problema, assim, os profissionais da Meta, né, isso foi em 2007, 2008, eles tiveram uma ideia. Alguém chuta qual que foi a ideia? Trocar a linguagem? Não tem jeito de trocar a linguagem fácil assim, não. Tipo, põe muito código, sabe? Tipo assim, jogar o programa fora e fazer outro é difícil. Não, isso foi depois. Vai chegar lá, vai ter hack. Mas antes, primeira ideia. Eles fizeram uma coisa chamada... eles fizeram uma coisa chamada HPHPC. Era um compilador, ele compilava PHP para C++. Tipo, transpilava, né? As pessoas falam assim, de código-fonte para código-fonte. Mas assim, até que resolveu um pouco o problema de escalabilidade, né? Porque C++ é muito mais eficiente do que PHP. Mas isso também não é muito fácil, não. Vejam, assim, não tem jeito de compilar PHP para C++. Quer dizer, tem jeito, tem, né? Mas é muito difícil. Sabe por quê? Alguém? Assim, tem várias dificuldades, mas tem uma que é terrível. PHP tem um negócio chamado eval. Já viram? Você carrega uma string, assim, aí você chama eval em cima da string, aí ele interpreta a string dentro do escopo do próprio programa. Sabe, assim, você carrega uma string, aí interpreta a string. Aí, assim, a string vai lá, pode alterar variáveis no programa. Veja, não tem jeito de compilar isso para C++, não. Só se tiver um interpretador de C++ lá dentro também. Então, assim, o que aconteceu é que os profissionais, eles não podiam escrever código em todo o PHP. Tinha que ser um subconjunto de PHP. Tipo um PHP restrito. Que não era o ideal, mas foi surgindo um PHP restrito. Esse PHP restrito, ele acabou virando uma linguagem que chamava como? Chamava Hack. Então, Hack é um tipo mini PHP.
assim, um subconjunto de PHP que era aceitável lá, que era compilável. Mas eles publicaram um artigo nessa conferência chamada UPSLA. Mas aí, novamente, esse problema, né, assim, o conjunto restrito e tal, aí eles tiveram uma nova ideia. Eles fizeram essa máquina virtual, AgeVM, é uma máquina virtual de hack. Aí já não compilava para C++, mais não. Então, eles contrataram várias pessoas, inclusive contrataram o Guilherme Ottoni, que é lá da Unicamp, fez mestrado lá na Unicamp, e ele fez doutorado em Princeton, junto com o Lucas Georgiaris, que é aquele grego que fez o SEM-NSI. Então, assim, mas aí contrataram o Guilherme, né? Inclusive na entrevista de empregos do Guilherme, eles falaram, a gente tem essa ideia legal de compilar PHP para C++, aí o Guilherme falou, eu acho que não é uma boa ideia. Eles contrataram o Guilherme mesmo assim. Então, aí fizeram o AgeVM, né, que virtualiza hack, que é um mini PHP. Aí depois fizeram um compilador de just-in-time, foi o Guilherme que fez, ele publicou um artigo sobre isso, é o único autor do artigo. Então, você pegava o hack e gerava código de máquina na hora. Então, depois eles publicaram novamente em CGO, que é essa conferência de compiladores. Então, olha só, assim, isso aqui é a quantidade de requisições que eles conseguem tratar por tempo. Assim, é tudo ambiente de execução, sabe? Assim, compilador, virtualização, compilação de just-in-time. Então, assim, são ganhos decorrentes de inovações em compiladores. Aí publicaram vários artigos, assim, em conferências acadêmicas, conferências importantes. Assim, por quê, né? Vejam, assim, por que essa gente se importa em publicar os trabalhos deles? Porque, assim, o salário deles não aumenta se eles publicam mais ou menos. Assim, mas eles publicam artigos. Por quê? O que vocês acham? Hã? Peraí, calma, como é que é? Receber, não, ninguém gosta de ser criticado. Reconhecimento. Assim, o fato é o seguinte, gente, assim, de certa forma é bom para a companhia, então algumas companhias têm essa cultura mesmo de publicar artigo, certo? Não por exemplo, coloca as coisas em escrutínio também, né? Vocês podem receber críticas. Sim, existe uma comunidade de código aberto também, uma comunidade acadêmica que gosta de publicar as coisas, mas principalmente, assim, vários desses engenheiros, eles são acadêmicos. Assim, o Guilherme, por exemplo, tem doutorado lá em Princeton, o Xiu-Yan tem doutorado no MIT, assim, o cara que fez o AgeVM, né, o primeiro autor. Então, assim, eles são todos acadêmicos, eles gostam de publicar. Então, é tipo uma marca, né, de honra, né, ter um artigo numa conferência acadêmica dessas. Né? Então, assim, e claro, e ajuda a comunidade de código aberto. Assim, segunda parte da palestra. Perguntas até aqui? Então, avancemos. Então, assim, existe esse ciclo de ajuda mútua, né, entre indústria e academia. Deixa eu contar a experiência aqui de Belo Horizonte, que eu acho super bacana. Porque o laboratório de compiladores ele recebe muitas doações assim, de empresas. Então, assim, a mobília dele, por exemplo, né, foi mobiliada com dinheiro da Intel. Então, assim, eles mobiliaram o laboratório. Hoje a gente tem 2 projetos grandes, um com a Google e outro com a Cadence. Então, que foram doações também a fundo perdido, em pesquisa. Vários dos alunos hoje têm bolsas que vêm da iniciativa privada. Então, assim, a gente tem uma experiência legal assim, de interação com a indústria. Então, eu escolhi uma e vou falar dela aqui. Então, assim, o laboratório de compiladores ele é pequeno, mas ele tem contribuições em vários sistemas importantes. Por exemplo, os alunos de lá já fizeram patches no SpiderMonkey, que era o compilador just-in-time do JavaScript, do Firefox. Tem vários patches em LLVM. Se vocês forem lá no Mesa 3D, que é um compilador de GPU, sabe? Lá no código deles tem citação para artigo que foi escrito lá no laboratório de compiladores. Assim, por esses meninos aqui. O Diogo, lá atrás, hoje ele trabalha na ARM. Então, assim, antigamente era o nosso prédio antigo, a sala era ruim, mas assim, hoje melhorou, hoje tem uma sala melhor. Isso era 2011, assim, a vida era diferente, tinha mais cabelo também. Mas então eu vou falar da experiência com a Cadence. Então, assim, nos últimos 8 meses eles contrataram 5 alunos do laboratório. Então, eu vou escolher 2 deles aqui e vou falar o que aconteceu. Primeiro, o Michael. Então, assim, a Cadence, ele bancou o doutorado do Michael. O Michael fez doutorado. Então, assim, durante os 4 anos, ele era pago, assim, ele era custeado
por uma doação da Keynes. Aí, por quê, né? O que ele fez? Então, ele fez um algoritmo, né, chamado Droplet Search. Então, o Droplet Search, hoje, é um algoritmo que é usado no compilador de redes neurais, ele chama TVM. Então, o que é isso, né? Então, assim, uma rede neural, ela é só um punhado de multiplicação de matrizes. Sabe assim, multiplica matrizes com abandono selvagem. Então, assim, tem esses... Eu consigo representar de forma abstrata, né, uma operação linear dessa, tipo um kernel, assim. Aí tem compiladores que pegam essas representações abstratas e transformam em código binário. Então, o TVM é um deles. Mas tem vários, certo? Então, o TVM pega uma representação tipo em PyTorch, ou em Onyx, ou em TensorFlow. Porque, vejam, quando vocês escrevem a rede neural de vocês em Python, não é aquele código Python que executa, não. Sabe assim, é longe disso. Sabe, Python é a linguagem mais ineficiente que existe. Então, mas as redes neurais são eficientes. Então, assim, um compilador transforma isso em código que presta. Então, o TVM é um deles, por exemplo. Então, o TVM vai pegar um kernel desses e vai escrever em C++ ou em alguma coisa parecida. E tem várias formas de escrever um kernel. A gente pode trocar os loops de ordem, tipo, melhorar mais o cache, sabe? Os dados ficarem mais no cache. A gente pode fazer uma coisa chamada tiling, tipo, transforme um laço em sublaços, novamente, para os dados ficarem mais no cache. A gente pode mudar os parâmetros de tiling. Então, assim, tem uma ciência grande sobre isso, né? Então, assim, tem livros sobre isso, né? Então, aqui é um clássico, né? O livro do Michael Booth. Vai aparecer de novo. Então, tem várias formas de fazer isso, e algumas dessas otimizações têm parâmetros. Tipo, se eu quero dividir um laço em sublaços, qual que é o tamanho de cada sublaço? Um parâmetro, certo? Eu escolher. Então, assim, para cada parâmetro tem um espaço de busca, onde cada ponto é o tipo de desempenho do programa. O espaço é grande, porque tem muitos parâmetros. Então, a gente consegue, tipo, traçar coordenadas nesse espaço e sair buscando. Então, assim, uma coisa que o TVM faz é tentar procurar esse ponto, essa configuração ótima de um kernel. Assim, compiladores para essas redes neurais, eles fazem muito isso, sabe? Assim, tenta várias possibilidades, vai executando todas elas, ficando com a melhor. Agora, a questão é como é que a gente descobre. Então, se o TVM tem várias formas de fazer isso. Ele pode fazer busca aleatória, ele pode fazer busca, tipo, na grade, né? Na grade ele é muito eficiente, não porque o espaço é grande, então acaba cobrindo um pedaço pequeno. Tem algoritmo genético que ele usa também. Tem um algoritmo chamado XGBoost, que ele usa para tentar descobrir o ponto ótimo. E hoje em dia ele usa Droplet Search, que é um algoritmo que o Michael fez. Então o TVM é da Apache. É um compilador assim, de código aberto, várias pessoas usam. Então, assim, o Droplet Search ele é parte hoje do Meta Schedule. Meta no sentido de que ele acontece depois. Então, assim, ele monta um kernel, aí tem que, na hora de ajustar os parâmetros, ele usa o Droplet Search. Ele faz busca hill climbing, assim, ele usa derivada. A gente vai vendo para onde que a derivada vai melhorando e vai buscando a melhor configuração dos parâmetros. Então, hoje em dia, o TVM funciona assim. Ele tenta várias configurações de um kernel, amostra várias delas, escolhe a melhor amostra, aí sai explorando ela com o Droplet Search. Então, assim, o código está lá, vocês podem usar. O livro do Michael Booth lá que o Michael usava. Aí hoje ele trabalha na Cadence num compilador chamado XNNC. Então, assim, ele publicou artigos, né, em decorrência disso, e ele publicou, depois, né, começou a trabalhar em outras coisas, e um dos algoritmos dele hoje é usado no XNNC, que é esse compilador da Cadence. Então, o jeito que o XNNC faz fusão de kernels, foi ele que inventou também. Então, deixa eu mostrar para vocês. E a Cadence deixou ele publicar o trabalho dele, né, assim, em conferência pública, né, não buscou a patente. Então, o que é fusão? Vejam, quando a gente olha novamente para um grafo computacional de uma rede neural, tipo um grafo mesmo, né? Aí, assim, só que os dados são tensores, né? Que tipo matriz de múltiplas dimensões. Então, esse aqui, por exemplo, é o grafo computacional do Single Head Attention, sabe? Tipo do LLM, não tem Multi-Head Attention. O Multi-Head Attention é feito de vários Single Head Attentions. Então, esse aqui é um deles. Aí tem, assim, a transposição, multiplicação de matrizes. Uma coisa legal é que dá para pegar alguns desses, assim, no final, cada um desses operadores aqui, em Python, assim, vira código em C++. Tipo, linka com a biblioteca, sabe? Tipo, ligador faz isso. Uma coisa legal que dá para fazer é pegar alguns desses operadores e transformar num só.
Isso chama fusão. Sabe? Vários compiladores sensoriais fazem isso. Então, assim, fusão basicamente é pegar, tipo, duas sequências de laço e produzir um laço só. Sabe assim, é isso que o compilador está fazendo. Então, hoje o XNNC usa um algoritmo que foi desenvolvido lá, no laboratório de compiladores, a partir da doação da Cadence. Aí eles acabaram contratando mais alunos para manter o XNNC, que antes era desenvolvido em Austin. Então, hoje uma parte grande dele é desenvolvida agora em Belo Horizonte. Deixa eu mostrar para vocês. O XNNC é um compilador grande, ele tem, mais ou menos grande, tem tipo 1,5 milhões de linhas de código, na época que eu consegui olhar. Ele representa um programa assim, ó. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Ele representa um programa assim. Esse é um grafo. Cada pedacinho é um kernel, tipo multiplicação de matrizes, transposição, adição. Pode ser função não linear, tipo ReLU, softmax. Aí, assim, na hora de ele representar isso, ele vai trocar cada uma dessas bolinhas por uma biblioteca em C++. E as arestas são os dados fluindo, né, no gráfico computacional. Então, assim, quando a gente olha a representação do programa, vai ser um programa em C++. Assim, a gente escreve em Python e vira código C++. E, às vezes, o XNNC não tem código para algum pedaço, ele vai e coloca o código que ele mesmo gera, se não for possível achar um padrão para aquele pedaço. E ele depois transforma esse código C++ em algo que executa, né, nos DSPs, nos processadores que eles têm. Então, sim, contrataram o Michael, né, e depois contrataram mais alunos, né, para trabalhar no XNC hoje, tem uma equipe relativamente grande. Deixa eu falar de um outro aluno também, que também foi patrocinado pela Cadence lá no laboratório, o João. O João ele fez o KaiGen junto com a Luísa e com o Rafael. Então, o KaiGen, ele é um fuzzer. Ele gera Verilog, assim, aleatório. É um exemplo de programa que ele gera. Ele gera Verilog aleatório para encontrar bugs em ferramentas de EDA, sabe, assim. Ele achou vários, aqui eu peguei alguns que ele achou. Assim, tem uma lista bem grande de bugs que projetos do KaiGen achou, em várias ferramentas abertas, assim, algumas bem famosas. Então, ele achou um bug, eu não coloquei aqui não, mas ele achou um bug numa gramática chamada Verific, que é o padrão do Verilog. Deixa eu mostrar alguns exemplos de bugs. Esse programa aqui, ele é inválido, assim, ele começa com program e termina com end module. Ele deveria começar com module e terminar com end module, por exemplo. Então, assim, mas o variable aceitava, aí pegou e era um bug, que já consertaram. Esse programa aqui, ele é inválido. E ele causava um loop não, ele quebrava o variable. Então, assim, já consertaram esse bug também. Esse programa aqui fazia o Icarus, que é uma outra ferramenta de Verilog, entrar em loop. Então, assim, já consertaram o bug também. Então, assim, ferramentas de código aberto que designs produzidos pelo KaiGen encontravam. Então, assim, o KaiGen hoje é usado em vários processos, né, até da Cadence. Aqui é a Mirlaine, né, que é a coordenadora do projeto na Cadence, apresentando o KaiGen lá na conferência de inovação deles. Então, assim, hoje ele é código aberto, as pessoas podem usar, podem contribuir, inclusive, tem vários contribuidores que não são da UFMG nem da Cadence mais. Então, assim, já tem uma quantidade relativamente grande de estrelas lá no GitHub, as pessoas usam. Foram publicados artigos sobre isso. Inclusive, para treinar o KaiGen é necessário ter programas Verilog, para ele aprender como é que os programas funcionam. Então, o conjunto de testes, né, são 50 mil programas de código aberto que eles baixaram automaticamente do GitHub, que também está disponível para testar modelos de LLMs. O KaiGen não é um LLM, não. Ele é um fuzzer. Mas ele é treinado também com exemplos, né, de Verilog de verdade, ele aprende os exemplos. Então, assim, foi necessário minerar programas que tinham licença aberta, né, para ele poder ser usado. Então, assim, novamente, esse ciclo. A academia ajuda a indústria ajuda a academia. E a partir disso vem surgindo ferramentas, tipo KaiGen, o Droplet Search, são publicados artigos, os alunos vão sendo contratados pela indústria, alguns ficam na Cadence, outros vão para outros lugares. Hoje, tem 11 ex-alunos do laboratório que trabalham na Google, por exemplo, tem 6 que trabalham na Microsoft. Um dos meninos que mexe no compilador do Xbox, no compilador de shaders, fez mestrado lá no laboratório. Então, assim, a Cadence depois veio aqui, deu um curso de introdução à verificação de hardware,
a partir dessas interações. Eles mesmos começaram a publicar artigos. Esse ano eles publicaram 3, assim, sem interferência da gente. Então, assim, novamente, a indústria ajudando a academia e vice-versa, né? E a partir disso, o tempo vai acabando, e a partir disso, assim, vai surgindo uma comunidade saudável, assim, em que teoria acaba virando prática, né, ferramenta prática, e onde a educação vai levando empregos, certo? Gente, então, era isso. Se vocês tiverem perguntas... Uma pergunta difícil. Como demonstro que um compilador funciona? Você transforma o programa de código fonte num produto de primos e o binário em um produto de primos, e eles têm que ser iguais. É o último projeto que a gente tem. Publicamos no Archive ontem. Então, dá para certificar. Não, gente, assim, a gente publicou isso no Archive ontem. A gente pega o código fonte, transforma ele num produto de primos. E o mesmo produto de primos tem que sair do binário, estão fazendo a mesma coisa, não tem backdoor. Mas, assim, é uma ciência em si mesmo, mostrar que um compilador funciona. Tem compiladores que são feitos com provadores de teoremas, eles são pequenos. Mas tem um de C chamado CompSert, que foi feito com um provador de teoremas, que compila código de verdade. Certo? Qual o benefício de Linking Time Optimizations? Linking Time Optimization? Linking Time Optimizations. O programa fica grande, né? Assim, então, o que é isso, né? Linking Time Optimization. O programa é feito de vários programinhas. A gente pode compilar os programinhas em separado. É o que normalmente é feito. Mas, assim, um problema disso é que um programinha não vê outro programinha. Então, não dá para pegar uma função de um programinha e, tipo, integrá-la no outro programinha. Aí, Linking Time é o ligador, né? Vai lá e junta tudo no programão grandão e compila tudo, né? Ele consegue ver o programa inteiro, uma visão holística, né? Então, vai gerar código melhor. Por que ninguém faz isso? Porque demora muito. Assim, várias otimizações de código, elas são super lineares. Então, se o programa cresce, o tempo delas cresce mais do que o tamanho do que o programa cresceu. Então, assim, isso é só para programas que vão ser, tem que ter muito desempenho. Há um ponto de saturação na eficiência dos compiladores? Qual o próximo passo depois? Poderia ser a adição de uma camada de IA para otimizar o código? Não, são várias perguntas aí. Primeiro, tem o ponto de saturação. Não. Existe um teorema. Não, assim, não existe um compilador perfeito. Assim, é fácil de provar. Assim, é tranquilo de provar. Nossa, não existe um compilador perfeito. Não sempre dá para fazer um compilador melhor. Certo? Tem um limite para quanto que eles conseguem melhorar o programa? Não. Assim, dá para... Vejam, se vocês escreverem uma soma de expressão aritmética e dá para o GCC, com menos O1, ele transforma isso num número. Então, assim, a gente consegue fazer um programa tão mais eficiente quanto a gente queira, certo? Mas, assim, é claro que isso não acontece muito, certo? Agora, e dá para usar LLMs para otimizar programas? Tem muita pesquisa nisso, né? Assim, muita gente usa LLMs hoje. A pergunta é, veja, assim, um LLM é uma ferramenta estatística, né? Aí, assim, você usaria um compilador que está correto 99% das vezes? Assim, porque o que está correto 99% das vezes, né? Se um programa tem 99 coisas, tem 100 coisas, ele vai compilar 99 dessas coisas corretamente. Mas você tem o risco de compilar uma delas de forma incorreta, né? Então, assim, será que alguém usaria isso, né? Então, assim, talvez a pesquisa principal não seja como usar um LLM para otimizar um programa, mas é mais como verificar que a otimização é correta, né? Então, assim, que é uma coisa muito importante. Aí ficou faltando a pergunta, qual o próximo passo depois para os compiladores? Como assim depois dos compiladores? Fazer mais compiladores. Ó. Sempre haverá, assim, existe um emprego do full-time employment, assim, sempre haverá emprego para as pessoas que fazem compiladores, porque sempre é possível fazer um compilador melhor. O que é um Isso loop? É um teorema. O que é um loop ou um rolling e por que ele é útil? Looping and rolling é uma otimização de código. Então, assim, tem laços em programas, né?
Aí os laços, a gente pode copiar várias iterações desse laço, né? E, tipo, se um laço vai de 1 até 64, a gente duplica as iterações 8 vezes, aí o laço passa de 1 até 8. Então, assim, isso é uma otimização de código. Por que isso é útil, né? Branch é ruim, sabe? Assim, um laço tem branch, tem um goto no final. Então, branch é ruim por várias coisas. Assim, coloca bolha no pipeline do compilador, né, do computador. Então, assim, isso vai tirando esses branches, certo? Aí vai aumentando a quantidade de código que não tem branch. É mais fácil de otimizar para o compilador. Então, assim, é uma otimização que habilita outras otimizações, né? E por que é ruim? Porque se o loop fica muito grandão, ele não cabe no cache. Aí, assim, o código que era antes bom pode ficar ruim. Então, tem um limite ali. É bom aumentar o laço até um certo ponto, mas não passar daquele ponto, porque senão ele sai do cache. Não cabe no cache de instruções. A gente tem mais tempo. Alguém tem mais alguma pergunta? Professor Fernando? Então é isso. Mais uma salva de palmas, professor Fernando, para agradecer. Obrigado, gente.